A Toro ela nasceu com essa missão da educação financeira, tá? Então a Toro ela tem mais de 10 anos. Ela começou com um dos nossos fundadores. Ele foi morar nos Estados Unidos e foi participar de algumas aulas numa universidade no Colorado. E aí lá ele viu o seguinte: como o americano, né, tinha acesso a essa educação financeira, como o americano, né, se preparava mais para essa vida adulta como investidor, né? E aí lá você já tinha uma democratização muito maior da informação, as pessoas tinham acesso, etc. Então, foi justamente com essa missão de trazer mais da educação financeira para as pessoas, porque aqui no Brasil a gente é muito carente disso, né? Então, assim, na escola você não aprende, né, sobre os conceitos de ter um orçamento, aprender a investir, e aí muitas vezes as pessoas passam por uma vida inteira sem ter acesso a essas informações. E aí, acho que além do imposto de renda, né, são outros conceitos, né? Às vezes as pessoas não entendem a importância, né, de você olhar para os investimentos do longo prazo, não entendem a importância, né, de você gerar uma poupança, né, de você ter uma reserva de emergência, né, para te proteger nos momentos em que as coisas inesperadas possam acontecer. Desde então, isso continua fazendo parte do nosso DNA. Eu diria que teve um grande impulso para a educação financeira a partir do momento que a gente viu uma queda forte dos juros, tá? Porque o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas tinham uma certa comodidade em investir, por exemplo, só na renda fixa. Por quê? Porque os juros eram muito altos. Então, mesmo sem a pessoa aprender muita coisa, se aprofundar nessa jornada de educação, essas pessoas elas conseguiam ter bons resultados nos investimentos. Com a queda dos juros muito forte que aconteceu, isso aí foi um impulsionamento muito grande para que as pessoas se motivassem a aprender mais sobre finanças, tá? Porque o dinheiro que você estava colocando, por exemplo, na poupança, ele não estava tendo uma rentabilidade interessante, ou mesmo quando você estava simplesmente num fundo de renda fixa, então as pessoas começaram a buscar alternativas mais sofisticadas. E isso aí passa muito por essa educação financeira. A gente sempre tenta trazer esses conceitos, né, de uma maneira que seja simples. Então, a linguagem que a gente traz não é aquele economês, então, né, da Faria Lima, aqueles termos complicados, né, aqueles termos em inglês. A gente traduz isso na linguagem que as pessoas falam e a gente tem muito conteúdo gratuito. Então, a gente, nessa missão, a gente está sempre trazendo conteúdo, seja no próprio YouTube da Toro ou na própria plataforma da Toro, a gente sempre democratiza muito acesso ao que é essa educação financeira e a gente acha que esse é um caminho sem volta, tá? A população brasileira ela já meio que abriu os olhos para essa necessidade, né, desse aprendizado financeiro, e depois que a pessoa vê isso, não tem como voltar atrás, né? Não tem como você desaprender esse caminho. Esse é um processo que ele acontece no tempo, né? Porque as gerações que estão vindo agora, elas já vão ter um acesso muito melhor do que as gerações anteriores, né? Então, hoje, por exemplo, a gente conversa com muitas pessoas, a gente interage com muita gente que muitas vezes, né, já está nos 30, 40, 50, 60 e não teve ainda essa educação financeira. Essa semente a gente tem que plantar cedo, né? A pessoa que desde nova já desperta essa intenção de aprender sobre o assunto, a chance dessa pessoa ter uma vida financeira equilibrada muito maior, ela aumenta dramaticamente. É uma coisa que não se resolve, né, em 1 ano, 2 anos, acho que é uma coisa que acho que tem que ter uma continuidade, mas despertando esse desejo, as pessoas tendem a continuar querendo aprendendo sobre o assunto. Nessa parte das gerações mais novas, né, então isso aí fazer parte de currículos de escolas, fazer parte de currículos de universidades, né, independente do que seja a sua formação, você ter acesso a boas, vamos dizer assim, direções em relação a como conduzir a sua vida financeira, eu acho que esse é o caminho que a gente deveria trilhar aqui no Brasil. Como qualquer coisa que a gente tem na vida, as pessoas, às vezes, elas seguem o caminho que, às vezes, parece ser o mais simples, mas não necessariamente é o melhor caminho, né? Então, se você não está bem informado, às vezes as pessoas se endividam muito, às vezes as pessoas acabam financiando coisas que têm um custo muito alto, então às vezes as pessoas pagam juros muito altos e pelo outro lado as pessoas que já têm um excesso de caixa, quando elas vão investir, muitas vezes elas têm um retorno muito abaixo do que poderia ser o retorno
Então, isso acho que é importante para os dois lados, tá? Tanto para a pessoa, né, que de alguma maneira, né, está precisando se endividar, porque existem maneiras inteligentes de se endividar e quando se endividar, e também para a pessoa que já tem, né, um excesso de recursos que está sendo investido. Você simplesmente hoje investir na poupança já não é mais o que era no passado, né? Existem maneiras muito mais sofisticadas e que vão trazer uma mudança muito mais perene, de multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Sempre essa ideia, né, do longo prazo, da carteira diversificada, da pessoa criar a cultura dos aportes recorrentes, ou seja, todo mês você guardar um pouquinho e aí você vai criando aquela bola de neve que vai te permitir, por exemplo, se aposentar numa situação financeira muito melhor, vai poder, né, você ter uma tranquilidade maior para passar por um evento de emergência, como a gente falou, né, a importância da reserva de emergência. Boa parte da população brasileira está pouco preparada para esse tipo de evento. As pessoas, quando elas passam por situações que são desafiadoras, muitas vezes isso aí é um impulsionamento, né, para elas saírem de uma zona de conforto e começarem a buscar, né, novas oportunidades, novos conhecimentos, né? Então, a crise ela acabou impulsionando as pessoas buscarem o que são alternativas em relação à maneira tradicional de você trabalhar com a vida financeira aqui no Brasil. De novo, o Brasil tem um histórico de juros que foram altos por muito tempo, né? Então as pessoas tinham certa acomodação, né? Ah, eu vou ficar aqui na poupança, vou ficar só na renda fixa. Na medida em que você, né, tem juros mais baixos, isso obriga as pessoas a buscarem alternativas para investir de uma maneira melhor. E essa busca ela passa pela educação financeira. Não tem como você investir, né, em coisas mais sofisticadas que vão trazer mais rentabilidade sem você entender elas. A gente acredita que passa sempre pelo conhecimento. Então, uma etapa que ela vai ser anterior às pessoas se sofisticarem é elas adquirirem o conhecimento. E isso aí, eu acho que realmente a crise ela impulsionou isso, ela impulsionou as pessoas, né, que passaram a ter, às vezes, mais tempo disponível, às vezes por estarem, né, também trabalhando de casa, não necessariamente estarem o tempo todo na própria empresa. Isso aí trouxe um pouco do que foi essa motivação para as pessoas buscarem um entendimento melhor da vida financeira. Essa educação financeira ela acaba acontecendo caso as pessoas queiram ou não, ela acontece por exemplo, tá? Então, quando a criança ela vê o que é o comportamento financeiro dos pais, essa criança muito provavelmente aquilo ali vai fazer parte da vida da criança. Muitas vezes isso acaba virando um ciclo, porque a criança convive com aquilo, aprende com aquilo, e muitas vezes é um ciclo que acaba se repetindo. É óbvio que toda a educação financeira que a gente traz, ela justamente ajuda a quebrar esses ciclos, né? Mas aí quando a gente fala dessa educação financeira, eu acho que não é só dos jovens, é um pouco daquilo que a gente falou, os adultos que estão buscando uma educação financeira é muito importante, porque isso tem um efeito multiplicador muito grande. Porque imagina, os pais, né, que estão olhando para o longo prazo, que estão tomando boas decisões financeiras, que estão sendo responsáveis, né? Esses pais, eles estão, mesmo sem perceber, passando o maior aprendizado para os próprios filhos. Eu, particularmente, eu não sei dizer qual que é a melhor idade, se são 7, 8 anos ou se são 15 anos. Eu acho que na medida em que você entra na adolescência, você começar a ter esse aprendizado, né? A pessoa às vezes ter uma mesada, né? Começar a lidar com o próprio orçamento. Uma lição de orçamento ela é sempre importante, né? É o que é a minha receita, o que são os meus gastos, como é que eu tenho um orçamento equilibrado. Muitas vezes a mesada ajuda, né, os adolescentes a começarem a ter esse aprendizado. Eu diria que a grande questão que a gente tem é o quanto isso deve ser imposto nas escolas, né? Imposto no sentido, né, da pessoa não ter a escolha se participar daquilo ou não, né? Uhum. Ou o quanto que isso deve ser uma coisa que está disponível para as pessoas. E finanças, a gente tem que ter uma humildade que é o seguinte: o aprendizado ele é contínuo. Todos nós, todos os dias a gente está aprendendo novas coisas. Então, você ter essa motivação para continuar aprendendo, para continuar buscando as oportunidades e saber que isso aí vai ser uma jornada de uma vida. E quanto mais consistência você tiver nessa jornada, maior vão ser os benefícios que a pessoa pode ter. Quanto mais você está nas necessidades básicas, então a pessoa que ela tem falta de recursos para as necessidades básicas, isso compromete não só a felicidade, mas também muitas vezes a saúde mental.
Imagina como é que essa pessoa vai estar, né? Poxa, como é que eu vou pagar minhas contas esse final de mês? Eu não consigo comprar, né, o uniforme para o meu filho, a pessoa da família que está doente, você não tem dinheiro para remédio. Então, isso aí tem sim uma correlação muito grande enquanto a gente está falando das necessidades básicas. Quanto mais você entra em coisas, né, que são menos essenciais, aí essa curva ela começa a ter uma correlação menor, ou seja, é, cada real a mais ele tem um impacto menor, né, na sanidade mental e na felicidade das pessoas. Eu diria que hoje a gente tem um ambiente que ele é muito mais propício em termos de democratização, né? Antes, para você ter acesso, né, a uma informação financeira, vamos dizer assim, um aprendizado, você tinha que ir numa livraria, comprar um livro caro, né, ou você tinha que ir para uma universidade, às vezes fazer um curso também que era de difícil acesso. Hoje em dia, com, né, a democratização da internet, a gente tem um acesso que ele muito mais fácil. É até um privilégio esse momento que a gente vive em termos de acesso à informação. Então, hoje, na própria internet, né, de forma gratuita, você pode ler textos que são muito bons, você tem livros que são gratuitos, você tem inúmeras informações, sejam em plataformas como a Toro, por exemplo, que tem bastante educação financeira lá dentro, ou até mesmo o próprio plataformas como o YouTube, né? Se você hoje, por exemplo, quiser pesquisar, né, sobre alguma maneira de investir ou alguma coisa nesse sentido, hoje, se você usar a internet, você tem um acesso incrível a informações de boa qualidade que são gratuitas. E aí acho que é uma questão de cada pessoa estar disposta a dedicar um pouco do seu tempo, porque quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais você começa a ter uma capacidade de decisão própria, ou seja, depender menos do que é, né, a opinião de um assessor financeiro ou de um gerente de uma instituição ou o que for, e tendo o próprio conhecimento, você vai conseguir tomar decisões que vão ter um contexto seu, né? Ninguém conhece a sua vida melhor do que você. Então, ter um terceiro ajudando é muito bom, mas quanto mais você aprende, quanto mais bagagem você vai ter, mais você vai conseguir juntar o que são essas recomendações de terceiros com o que é a sua realidade para poder tomar aí sim as melhores decisões.